Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui começando, dando continuidade às nossas aulas. Espero que estejam aproveitando os temas. Como vocês poderão perceber, cada dia os temas eles se complementam, né? Então, se você está vendo um tema hoje, relembre do primeiro tema, né? Nós temos uma aula aí que chama Mindfulness. Ela inicia tudo, foi o início de tudo. Ela é uma aula um pouquinho mais densa, porque foi um encontro, né? Via Zoom, ao vivo. Então, ali a gente trabalha de uma maneira um pouquinho mais, né, mais elaborada, os assuntos, né, mais tranquilo, num outro ritmo, né? Mas o que importa é o conteúdo. E acho que muito importante agora para vocês é vocês já estarem aprendendo a se autoconhecer, a fazer os seus estudos, né? Isso aqui é muito importante. Como eu disse, o meu objetivo não é só trazer informações, não é encher vocês de informações, né? Trazer referências como se eu fosse o próprio Google, né? O objetivo aqui em si é trazer algumas ideias e ferramentas para que você possa usar no seu dia a dia e que possa tornar a sua vida melhor de maneira bem simples, fácil e objetiva. E uma coisa que eu quero relembrar é que, apesar de ter muitos temas, muitas ferramentas, não tente fazer tudo de uma vez. Eu acredito que se você pegar uma coisa para desenvolver por vez, né? Foca alguma coisa, você fala, poxa, agora eu vou dar uma estudada em mindfulness, estuda bem, compreende um pouquinho, aí você compreendeu um pouquinho, você teve uma noção, poxa, deixa eu estudar um pouquinho melhor o outro tema, né? Então você pode pegar assim de uma maneira geral, você pega todos os temas e depois dali você vai pegando uma sequência e vai desenvolvendo. Você não precisa se profissionalizar em cada tema, né? Senão seria um curso sobre isso, né? Então, na verdade, é para você pegar aquele tema e conseguir aplicar que ele seja como que uma semente para transformar. E você vai perceber que é. Você vai perceber que com muito pouco você consegue fazer muito. Essa é a ideia. Com pouco você fazer muito. Acho que a ideia, eu pensei muito nisso, justamente porque a gente vive nessa era de tanta informação, de tanta necessidade em cima da gente, que eu achei necessário dar uma reduzida. Né? Como as coisas mudaram, todo mundo teve que ir para uma parte mais introspectiva, mais para autoconhecimento, mais fechado para si mesmo, para os próprios problemas. Né? Então, isso aí faz com que a gente recomece. Então, recomeçar é o quê? É desacelerar. Você nunca vai conseguir recomeçar a fazer as coisas se você não desacelerar. Você tem que pisar no freio, parar e refletir para começar de novo. Melhor, de repente, às vezes você nem precisa de tanta coisa. Você precisa pegar aquilo que você já tem e colocar em ordem. Hoje em dia não usa muito isso porque é automático, mas antigamente a gente tinha um desfragmentador, que chamava desfragmentador de disco. Então, seu computador estava com os arquivos todos bagunçados, ele começava a ficar muito lento, pesado, travando, né? Então você colocava um programa lá que era para desfragmentar, era como se fosse uma biblioteca de livros desarrumados e o computador ia lá e pegava aqueles livros e colocava na sequência correta, né, em ordem alfabética para ele. E aí ele conseguia ler tudo muito mais rápido, tudo melhor, né? Até esse conceito entra um pouco naquele que a gente trabalhou de um outro tema que era Kaizen, né, que era a melhora contínua, e um dos aspectos lá dentro do tema trabalhado era justamente a parte da organização, tá bom? Então vamos começar aqui o tema de hoje. Vocês devem saber, o tema de hoje é Ikigai. Ikigai é um tema bastante interessante, né? Aqui eu vou trazer ele para vocês como a razão de viver. A razão de viver. Mas o que será essa razão de viver? A razão de viver ou o propósito de vida, né? Tem muitas maneiras de você encarar isso, né? Você tem um propósito que seria o seu propósito nato, né? O seu propósito que você sabe muito bem qual ele é. Por exemplo, um músico que desde pequeno toca música, ele sabe que aquilo é o propósito dele. Talvez ele não saiba se o propósito dele é tocar numa banda, se é ser um professor de música, se é ser um regente, mas isso faz parte do processo. Né? Mais importante é que ele já descobriu ali que um dos propósitos, ou um grande propósito dele, é ser músico. Né? Esses propósitos que a gente diz, você tem o propósito maior e você tem propósitos menores. Então a gente pode ter um Ikigai grande, que é o seu objetivo principal de vida, alguma coisa que te move a fundo, e pequenas coisas no dia a dia que te movem na vida para que a vida seja melhor, né, para complementar. Porque não basta você, por exemplo, ser apenas um músico
e não ter relações com outras pessoas, não desenvolver outras áreas da tua vida, né? Então, acho que cada área tem o seu Ikigai. Você tem um Ikigai maior, aquele principal da sua pessoa, e os Ikigais menores que complementam e alimentam este Ikigai, né? Então, dessa maneira, eu vou trazer isso como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, né? Que seja simples para você aplicar e você vai, de repente, aprender a descobrir. Através dos temas anteriores, da parte de meditação, reflexão, a aula extra que eu dei na semana passada, que foi sobre Ma, né? Aquele aspecto do espaço negativo, né? Da ausência de espaço, é muito legal aquilo lá. Então isso aí também complementa e aí você consegue fazer uma reflexão sobre aquilo que tem dentro de você para você trazer à tona aquilo que você não conseguia enxergar, jogar luz naquilo que está na escuridão, né? Então, de certa maneira, o Ikigai aqui no Ocidente, ele tem sido abordado como na parte profissional. Eu vou dar um tratamento dessa parte profissional para vocês terem uma ideia. Seria mais ou menos o seguinte: você teria quatro campos grandes, que seriam um campo daquilo que você ama, então algo que você ama, que você gosta, que é a sua paixão, que te dá satisfação em fazer, que te deixa em estado de flow. Estado de flow é um estado que você consegue perder a noção do tempo, você está tão ali feliz, você perde às vezes até o horário de ir no banheiro, o horário de comer, você nem percebe que o tempo passou. É um estado de flow e você tem uma produtividade assim incrível, né, nesse estado de flow. Não é uma coisa forçada, não é uma coisa que você fala, vou tomar uma pílula mágica aqui para acelerar a mente. Não é esse bem o estado de flow. O estado de flow ele é natural, né? Acho que até o estado de ondas ele está muito mais para um estado meditativo do que para um estado excitatório, né? Então seria mais ali próximo das ondas alfa, por ali, né? E faz você perder a noção do tempo. Você vai ter um outro aspecto que é o que o mundo precisa. Então você tem aquilo que você ama, o que o mundo está precisando. Então, se você ama, por exemplo, música e alguém está precisando de alguém para tocar uma banda ou um professor, então você junta essas duas coisas. Você vai juntar aqui um terceiro que é o que te pagam. Então, como a gente está falando da parte profissional, você tem que amar, você tem que ter alguém que precisa daquilo que você oferece e que te paguem bem por aquilo, senão não tem necessidade. Então são, por enquanto, três, né? O quarto seria naquilo que você é bom. Então, além de você gostar, você se torna bom naquilo, seja por talento ou por desenvolvimento da habilidade, porque você pode ter uma facilidade desde cedo, ou você pode, inclusive, ter dificuldades. Eu vou até dar um exemplo aqui. Tem um piloto que é muito conhecido aqui no Brasil, que é o Ayrton Senna, né? Ele já faleceu lá em 1994, mas foi um grande ídolo do Brasil. Ele se tornou o melhor piloto na chuva, né? Quando estava chovendo, que estava pistas molhadas, ele fazia milagres ali. Mas sabe-se que ele era horrível, ele mesmo falou que ele era horrível nas pistas molhadas no início, né? Antes da Fórmula 1. Então ele treinava muito em pistas molhadas até ele adquirir aquela perfeição, aquela maestria naquilo que ele queria. Então, para você ver como você pode ser aparentemente ruim, né? Ou não ser muito bom em alguma coisa, e através do seu esforço, do seu desenvolvimento, você se tornar muito bom. E juntando com a paixão, né? Com aquilo que precisam, né? E com aquilo que te pagam, você encontra esse seu Ikigai que está no centro de todas essas coisas, né? Então você vai juntar a sua paixão, a sua missão, a sua profissão e a sua vocação. Tudo junto, formando o seu Ikigai, para você ter na parte profissional. Então, isso por si só já é maravilhoso, mas ainda é um pouco superficial, porque na vida a gente precisa de mais, muito mais do que isso, né? A gente vai trabalhar aqui baseado na cultura japonesa e observando a cultura das pessoas de Okinawa, né? Então lá em Okinawa é uma prefeitura do Japão, se não me engano, né? Lá é conhecido por as pessoas terem uma longevidade, por muitas pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas viverem mais do que 90 anos. Então você tem ali muitos centenários vivendo por aí, né? Então, e com qualidade de vida, bem felizes, né? Então, o que leva essas pessoas a viver bem, saudáveis e felizes, né? E chegar tão longe, né? Então, uma das coisas que eu separei aqui seria a alimentação, né? Então, eles têm uma alimentação natural. Essa alimentação, eles têm um método de comer que
encher apenas 80% do estômago. Então você está com fome, você não come até a sua barriga ficar cheia, até você falar assim, nossa, eu não aguento mais, né? Que nem a gente costuma comer aqui no Ocidente. Não, você vai comer até faltar 20%. Então chegou 80%, você ainda está com um pouquinho de fome, você para. Porque o cérebro demora, se eu não me engano, mais ou menos uns 20 minutos para acionar um sensor lá de saciedade. Então, para a parte do estômago chegar no cérebro e dizer, ó, estou saciado, está tudo bem, são cerca de 20 minutos que eu vi, né? E nessa alimentação a gente pode ter uma referência com as cores que estão no prato, né? Para você saber se está tendo uma boa variedade. Por exemplo, um prato colorido é um prato saudável e nutritivo. Por exemplo, pimentões vermelhos, cenouras, espinafre, couve-flor e berinjela. Então você tem ali um conjunto que formam cores. Você pode perceber que os pratos japoneses são bem coloridos, né? Então isso aí também traz uma variedade. Eles comem muito também peixe, 3 vezes por semana, pelo menos peixe. São peixes que trazem elementos antioxidantes, né? Então são peixes como você tem um peixe que chama bonito, você tem um outro peixe que chama sardinha, você tem o atum e até o salmão. Então são assim 4 tipos de peixe que são recomendados. Aqui eu não estou aqui para fazer dieta, né? Para fazer prescrição de dieta, apenas para dar sugestões para que cada um por si encontre o que é melhor para você ou procure um profissional, né? Se você acha que está precisando de um profissional da área de nutrição e etc, né? Sempre que possível procure um profissional da área específica para te orientar. Eles comem muito também legumes, tofu, batata doce, cereais e frutas cítricas, né? Então esse conjunto aí ajuda eles a terem uma vida melhor na parte de alimentação, que por si só já é um pequeno Ikigai, né? O Ikigai da alimentação. Você tem um conjunto aqui que é o trabalho em sociedade, a vida em sociedade. Então, às vezes a gente se isola, mas mesmo se isolando um pouco, você, até por internet, etc., né, pelas mídias sociais, você pode ter esse sentimento de sociedade. Mas lá eles têm esse sentimento presencialmente, que deve fazer muita diferença. Que seria o que? Você ter bons amigos. Ter bons amigos não significa que você tenha muitos amigos, né? Mas significa que você tem aqueles amigos e que eles são caros, que você pode conversar sobre a sua vida e vice-versa, né? Além desses bons amigos, você ter vínculos em comunidades. Eles trabalham muito em comunidades, associações ou até no próprio bairro. Na cidade grande é um pouco mais difícil, mas não é impossível. Você pode encontrar locais onde você encontre esse Ikigai de sociedade, de contribuir para um bem comum, fazer parte de um bem comum. Eles até se juntam para reformar ou construir a casa de alguém lá. Então é bastante interessante. Quando tem algum problema, alguma coisa, eles se juntam todos ali da vila e vai bastante gente ali da vila resolver o problema. É muito legal, né? A gente perdeu um pouco isso, até por questões de segurança, mas dentro de clubes e associações que a gente se envolve, a gente pode trabalhar, contribuir, ajudar a organizar festivais, festas, tem tantas coisas, né? Para quem trabalha nas artes marciais, o dojo, ajudar a fazer uma limpeza no dojo, né? E etc. Então, isso é muito importante. Você pensa que isso é só fazer algo pelo outro? Não, na verdade você está fazendo para você também, né? Então, é o seu Ikigai, pequenininho, né? Natureza, próximo Ikigai que é na natureza. Então, você está sempre em contato com a natureza. Arrume uma maneira de entrar em contato com a natureza. Mas não uma vez por ano, né? Acho que faz parte. Nós somos seres naturais, somos feitos, projetados para ter essa troca com a natureza, as cores da natureza, a luz do sol, tudo isso faz bem. Você não precisa de excesso, né? Mas você precisa achar o teu equilíbrio em casa. Se você não tem acesso à natureza, arrume uma planta, alguma coisa, né, desse tipo. Tome sol de vez em quando e pare às vezes para contemplar a natureza, ver as plantas, os animais, né? Isso aí tudo influencia na tua saúde, já é um outro Ikigai, né? Inclusive contemplação. Pronto, o vídeo voltou. Inclusive, contemplação foi um tema que a gente trabalhou na semana passada com exercícios que foi o Ma, né? O Ma faz parte da contemplação. O próximo Ikigai pequeno seria exercícios ou atividades físicas. Aqui no Ocidente, a gente sempre tem noção de que exercício, atividade física é esporte,
só fazer coisa muito rápido, chegar no seu limite. Não que isso seja ruim ou seja mal, não é esse aspecto que eu estou trazendo, mas que esse aspecto tem um outro objetivo que não o da saúde em si, né? Então, seria muito melhor você se mover e se mover de maneira mais lenta para você ter saúde. Inclusive na medicina chinesa a gente pode ver que quando você tem movimentos muito rápidos, você dispersa o seu qi, sua energia. Então toda vez que você está ali muito rápido, fazendo a respiração muito rápido, trabalhando exercício muito rápido, é uma dispersão. É muito bom para você trabalhar, né? Porque você trabalha em dispersão. Só que você também precisa se recarregar. Para se recarregar tem que ser o lento. Quando você está fazendo um trabalho de Qigong, por exemplo, você inspira e solta. Você vê, diferente de você fazer lá um trabalho aeróbico, que você vai lá, ou um trabalho de musculação, que você vai lá e faz mais força, né? Então é um trabalho ali mais dispersivo, que a intenção seria você destruir o músculo, vamos assim dizer, para ele se reconstruir mais forte. Aqui a ideia é você trabalhar a tua energia, o teu organismo como um todo. Que tal complementar, né? Você fazer o seu trabalho de corrida, de musculação, o seu trabalho esportivo, mas também fazer o seu trabalho de concentração e acumulação orgânica, limpeza orgânica, energética, né? Então é recomendado atividades para isso. Eles têm atividades como Qigong, que eu já trabalhei isso num dos temas, numa das aulas, Tai Chi, Yoga, também passei uma série básica de exercícios num outro vídeo. E eles têm também lá no Japão uma série de exercícios que chama Radio Taiso, né? Radio Taiso, que é Taiso ginástica, né? Então era uma ginástica que era transmitida pelo rádio antigamente e eles em casa, através do rádio, faziam um exercício. Então, quer dizer, a falta de contato com o professor nunca foi motivo para não trabalhar a sua parte física. Hoje a gente tem a internet, vocês têm aqui nosso papo, nossa conversa, vocês também podem seguir e estar trabalhando. Sempre procure alguém para te motivar, tá bom? Atitude, agora essa parte aqui é bem legal. O Ikigai da atitude. Sorria, trabalhe o seu sorriso. É bastante importante no dia a dia, porque além dele trabalhar músculos que beneficiam a saúde, os hormônios da felicidade, né? Eles também criam uma relação melhor entre você, com você mesmo, e você com o seu entorno, com o mundo e com as outras pessoas, né? Abrindo mais possibilidades para sua vida e para você ser mais feliz, né? Maemuki é um termo japonês, Maemuki, que é olhar para frente e ser positivo em relação a tudo que está à nossa volta, porque eles dizem que a vida está sempre em constante mudança, né? O oriental ele tem muito essa noção da mudança, né? Da impermanência das coisas. Então, seja positivo, olhe em frente, né? E se adapte às mudanças. Resiliência, essa parte aqui é um pouquinho mais difícil, né? Resiliência, então, é você suportar aquelas coisas que não são muito agradáveis, de tal maneira que aquilo não te abale, não te derrube, não te deixa para baixo e que você continue sendo mais forte. Existe até um termo que tem se falado muito que seria fragilidade e antifragilidade, né? Então, quando a gente não tem essa resiliência, a gente tem um pouco de fragilidade. E quando a gente começa a trabalhar resiliência, a gente pode construir uma antifragilidade. Antifragilidade seria você, através dos ataques que você recebe da vida, você se recuperar mais forte. Aquilo vai te beneficiar ao invés de te prejudicar, né? Porque você soube trabalhar a tua mente, você soube refletir, soube como tirar o melhor daquela situação. Então, existem situações que não são agradáveis, mas que a gente pode usar aquilo como alavanca, né? Ou como degrau para patamares mais altos, né? E deixando de ser reativo, porque quando você é reativo, tudo que acontece você reage de maneira impulsiva e aí você nem sempre toma as melhores atitudes, se estressa sem necessidade com coisas muito pequenas, né? Então, dentro dessa resiliência, você pode trabalhar isso que eu falei, a resiliência, a antifragilidade e ser mais ativo, né? Estar calmo para você agir no mundo, atuar no mundo e ser menos reativo, né? Reagir menos de maneira automática. Eu também trabalhei isso da reatividade em um dos temas, né? Depois vocês dão uma procuradinha aí na internet, no YouTube. Praticar gratidão. Isso aqui é muito difícil. A gente tem costume de reclamar. Não tem problema. Não que eu não faça essas coisas também, não reclame, não seja também reativo muitas vezes, né? A gente está aprendendo junto, né?
Então a gratidão, eles dedicam um momento do dia para agradecer. É um agradecimento que você para refletir, você agradece aos seus antepassados, que lá é muito forte essa parte dos antepassados, né? A natureza, você agradece a natureza que está à sua volta, eles também vivem mais em contato com a natureza, aos seus amigos, à família, né? E a tudo e qualquer coisa que ilumina o seu dia e faz com que o seu dia seja melhor e faz com que você esteja feliz por estar vivo, né? Então, você vê como a gratidão é importante. E viva o momento presente. Tem um ditado que diz que hoje é hoje, amanhã é amanhã. Isso se une com o tema de Ichigo Ichie, que eu trabalhei, se eu não me engano, na última aula, né? E é isso, você juntando isso, todos os temas, com esse tema você consegue melhorar a tua vida, fazer com que você seja um pouco mais feliz, mais produtivo. A ideia aqui não é trabalhar alta produtividade, é você voltar ao início, porque eu sempre digo, o que adianta você ter alta produtividade se você ainda não aprendeu a produtividade? Então, volta para o início, espírito de principiante, na arte marcial Shoshinja, né? Volta ao princípio de iniciante, de faixa branca, e vamos começar tudo de novo, cada vez melhor, ok? Então é isso, por hoje ficamos aqui, tá bom? Muito boa noite, gratidão, obrigado, até a próxima, tchau, tchau, pessoal, boa noite, obrigado.